Amados irmãos de jornada, namastê. Belíssima música, né? Não é uma fantasia. Tem afirmações ali que o Mestre nos fez. Somos realmente ricos. O reino de Deus está em vós. A gente precisa mais de alguma coisa? Para falar do poder desse reino em nós, o Mestre fala da semente de mostarda. Se a vossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, você mandaria aquela montanha se deslocar e ela obedeceria. Não era demagogia. Ele queria deixar bem claro, de forma enfática, o quanto de poderes infinitos estão em nós. É claro que não é para a gente ficar mandando montanha daqui para lá, mudar estrelas de lugares, mas ele queria dar uma ênfase, né? Parece tão absurda a ideia da ordem do ser humano fazer a montanha se deslocar. Por isso ele usou essa figura, essa metáfora. Com a licença do autor, eu só faria uma modificação. Não é mistério de Deus mais conosco, porque a espiritualidade veio nos falar sobre ela. Veio nos falar que somos filhos do Pai, imortais, e que a fé, que nada mais é do que a fidelidade a essa nossa condição divina, porque a palavra fé tem como raiz fides, e o fides vem de fidelidade, é você ser fiel à presença divina em você, e menos sujeito à personalidade, que quer coisas do mundo, que quer as ilusões do mundo, que tem interesses e impulsos do animal, do mundo animal do qual saímos recentemente, porque somos almas recém-chegadas do mundo animal para o reino humano. Como, então, fazer valer essa riqueza em nós? Porque, como eu falei em uma das palestras, não é a presença objetiva em nós que nos cura, mas a consciência subjetiva que temos dessa presença em nós que faz a diferença. Porque o irmão equivocado, totalmente envolvido com a prática do mal, tem nele, objetivamente, a presença de Deus. Deus está lá presente. E por que isso não faz efeito? Porque a presença de Deus nele não faz modificar-se. Porque não é a presença objetiva, mas a consciência que ele tem dessa presença em si. E o quanto ele a quer. E o quanto ele almeja se aproximar conscientemente e nos sentimentos dessa presença que vai fazer a diferença. Então a espiritualidade vem nos falar da prece que o nosso irmão citou, e outros irmãos também, como Aloísio, e também foi citado por Túlio, todos falaram em prece. A prece tem uma técnica, existe uma técnica para fazer uma prece. Simplesmente, Pai nosso que estás nos céus. Você pode pensar no almoço que você vai comer daqui a pouco, se você tiver com interesse mais tarde, esse pensamento se intromete na prece, porque você faz ela automaticamente. Eu não estou dizendo que alguém com fé e voltado sinceramente para a busca e com sentimentos elevados, ao fazer essa prece conhecida, não tem efeito. Tem efeito sim. Ela tem efeito para quem está fidelizado com a presença divina e está pedindo aquilo que está de acordo com a lei divina. Porque o pedido tem que ter sintonia com o Evangelho do Mestre. Senhor, tire esse amigo dessa repartição, não deixe ele ser promovido. Tem alguma coisa a ver com o Evangelho do Mestre? Não. Senhor, que essa pessoa volte para a minha vida, não interessa o que ela queira, eu quero ela comigo, ela é minha. É uma prece baseada no Evangelho do Mestre? Amor não aprisiona. Mas uma prece que tem sintonia com o Evangelho do Mestre, ele mesmo garante que a resposta virá. Pede e receberás, procure e acharás, bate e a porta se abrirá. Ela virá. É claro que ela não virá
segundo as nossas conveniências, porque em virtude das nossas limitações, mesmo quando a gente tenta aproximar a nossa prece com o Evangelho do Mestre, a gente ainda faz com alguns desvios. Mas a espiritualidade sabe reconhecer e compreender as nossas limitações e conhece no íntimo que aquilo tinha boa intenção, mas que a gente não teve ainda, talvez, a maturidade, a sintonia para fazê-la adequada. Prece precisa de sentimento. A prece não é só uma questão intelectual. É o sentimento sincero de humildade, de recolhimento, de sincera necessidade e busca de uma coisa que lhe é plausível, é necessário, é justa, direcionada pelo teu pensamento, porque o pensamento diz a direção. Qual é a sua intenção? Qual é o propósito? Mas o que faz essa prece chegar a níveis elevados do plano espiritual é o sentimento. Por isso que eu sempre falo que no momento da aflição, sabe aquele momento mais aflito, principalmente no momento da fissura, digamos assim, já que estamos num trabalho de compulsão. Aquele momento da fissura em que você entra numa crise entre a necessidade de satisfazer o desejo e já a culpa e a dor de saber qual é o resultado para você e para os seus à sua volta, é um momento propício para você voltar-se para o Pai e pedir ajuda sincera, pedir forças, para pedir para que você consiga botar em prática tudo aquilo que tem à sua volta. Se você está numa casa espírita, a orientação é ofertada de como fazer, do que é a vida, de como realizar, de quem é você, de onde você veio, para onde você vai, quem são esses à sua volta, que não são apenas personagens, mas são espíritos, amigos ou adversários de tua jornada, mas são teus irmãos, todos. Você consegue. Eu gosto de uma forma especial de oração. Eu penso que a oração não deve ser só um momento que você se recolhe para ter contato com o Pai e pedir alguma coisa. Eu penso que a oração deve ser uma coisa constante, permanente. E é possível? Sim. A gente se adapta e acostuma com tudo. Eu, por falar muito, encontro facilidade muito grande para transmitir, expressar ideias. Porque eu não faço quase esforço para elaborar ideias. Elas começam a surgir em virtude do exercício de estar sempre fazendo. Então, meu cérebro é muito fácil encontrar as palavras para expressar ideias. Não é assim que um engenheiro se torna eficazmente um engenheiro? É a prática constante do trabalho que faz com que aquilo seja quase intuitivo. Não é assim que um médico também realiza o trabalho dele depois que ele está vivendo a prática? Ou um médico atende os outros com um livro na mão, consultando? Não, pela experiência, pela vivência, aquilo já está nele, é fácil. É claro que ele está sempre se aprimorando. A prece pode ser uma coisa constante e não uma coisa momentânea. No momento que você se sente grato por qualquer coisa que aconteceu na sua frente ou nas circunstâncias da sua vida, aquilo é um instante de prece. No momento que você encontra alguém com necessidade diante de você, onde quer que seja, dentro de casa, no ônibus, passando pela rua, e você se predispõe e pode auxiliar ou ser caridoso, aquele é um instante de prece. É um instante de servir. No momento que você pede perdão a alguém dentro de casa, hoje eu fiz antes de sair, mais uma vez perdi a paciência com uma filha, e eu sempre lembro, você vai falar de paciência para eles, né, Odilon? E perdeu a paciência em casa. Mas antes de sair eu corrigi. Abracei ela e falei, mais uma vez, filha, vou continuar, perdoe-me, mas eu ainda continuo errando por excesso, mas você sabe, por omissão eu nunca vou errar, e pedir perdão. Era um momento de reconhecimento da minha pequenez e de que eu preciso me acertar com ela, um ser divino que no momento agora é minha filha. Está minha filha, mas é uma irmã de jornada, um espírito. Você vê um filme
como Nosso Lar 1 e 2, e você está no estado de prece, imaginando que você pode estar no ambiente daquele se você fizer por onde. E todos nós estamos fadados a isso. É uma questão de tempo e de trabalho, porque cada um precisa, por mérito próprio, alcançar. Então, queridos irmãos, faça valer a força e a riqueza divina, porque tudo já está em nós. E a gente está exatamente no processo de despertar para além do que a gente vê no espelho. Desejo a todos vocês, assim como desejo e busco para mim e para os meus, que as inspirações mais íntimas do íntimo ser de todos vocês possam se realizar, que se cumpra o nosso Dharma. Namastê.